Boa tarde a todos. Boa tarde, irmã Joana Batista, está conosco na sala, irmão Rogério Buzzi. Os irmãos que estão na sala já, Rosa Prato, de Maceió, boa tarde, irmã. Vai a Lucivânia, lá de Minas. Preparação para o fim. Boa tarde, nós vamos dar início a esse estudo. 7.1, com o irmão Rogério Buzzi, nós vamos fazer. E em seguida, nós passamos a palavra para o irmão Rogério proferir o estudo. Nós vamos fazer uma breve oração para dar início a esse estudo. Misericordioso Deus, meu amado Pai, obrigado mais uma vez, meu Senhor, por estarmos juntos. O Senhor dá essa oportunidade de mais uma vez nós nos encontrarmos para dividir com todos os irmãos, através do teu profeta, as mensagens, essas valiosas e preciosas mensagens que vêm do teu reino, meu Pai, e nos alimenta, e de certa forma também nos protege, dá entendimento para que nós sigamos em frente, meu Pai, na tua vontade. Agradeço imensamente, em nome de todos os meus amados irmãos, a oportunidade que o Senhor nos dá de congregarmos juntos aqui. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, peço ao Senhor que coloque na boca do teu servo as coisas que o Senhor precisa falar conosco, nos mostrar a direção exata, meu Pai. Dá o sonido correto dessa trombeta para o fim. Agradecido oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Pai. Amém. Amém. Irmão Rogério. Amém. Um bom sábado a todos os irmãos e irmãs que estão presentes na sala, a todos que um dia terão contato com esta mensagem. Nós tivemos nessa semana, alguns puderam acompanhar uma entrevista onde falamos acerca de várias coisas, e eu tenho visto com alegria como Deus tem aberto portas a nós, e quero fazer um apelo todo especial a todos aqueles que nos ouvem, que se preparem, porque certamente estas portas vão estar sendo abertas a todos os irmãos e irmãs, é uma questão de tempo. Antes que chegue aquele dia triste que a profecia tem apontado, onde as pessoas buscarão de um para outro e não acharão a palavra de Deus, antes que isso ocorra, o mundo todo será advertido e portas estarão sendo abertas. E é impressionante como Deus tem conduzido as coisas, quando nós olhamos, por exemplo, né, essa entrevista que foi feita com uma pessoa do meio artístico. Ela é produtora do programa do Ratinho, para quem não conhece, não sabe, e ela ficou muito impactada com o que escutou. É claro que eles têm uma dificuldade muito grande de assimilar essas coisas, porque ao mesmo tempo que eles têm uma entrevista com alguém que usa simplesmente a palavra de Deus, eles também têm uma série de outras coisas, né, esses harp, enfim, nomes que eu nem sei pronunciar, irmãos, de energias orgânicas, de energias orgônicas, enfim, né, e a cada momento o inimigo vai criando novas coisas, então as pessoas ficam realmente perdidas em meio a tudo isso, mas Deus tem chamado, né, o seu povo, tem chamado os seus servos para que possam apresentar a verdade em contraste com tudo aquilo que vem. Não podemos imaginar que vamos falar essas verdades e não terá um custo, né? Mas enfim, se Deus nos dá luz, é para que ela brilhe. Então, antes de iniciarmos esse estudo, gostaria que todos tentassem, pelo menos, né, entender que o apelo é um apelo e um chamado de Deus para que nós realmente nos preparemos, né, os tempos são únicos,
E nós precisamos conhecer a palavra de Deus de uma forma como as pessoas não fazem ideia ainda de que isso já esteve disponível em algum tempo para os servos de Deus. Nós temos o privilégio de receber de Deus uma luz que os próprios profetas do passado quiseram ter e não puderam. De Daniel, que é, sem dúvida nenhuma, o profeta do tempo do fim, foi dito que, lembrem-se, Daniel é a profecia e João, no Apocalipse, é a revelação. Então falamos que Daniel é o profeta do fim porque ele inicia a história humana lá com os domínios terrestres e finaliza a história humana com o domínio final, que é o domínio de Cristo. E Daniel, inclusive, né, quis saber mais sobre os eventos do fim, e foi dito a ele: não, Daniel, você vai descansar, te levantarás no tempo do fim, mas você vai descansar. E foi dito claramente ali no capítulo 12, né, que os sábios entenderiam. Então Deus já tinha proposto no seu coração que haveria uma geração que levantaria, por assim dizer, o livro de Daniel, buscaria, estudaria com profundidade esse livro, juntamente com o livro de Apocalipse, que é, sem dúvida nenhuma, a revelação para esses últimos dias. E falando do fim do mundo, Jesus também nos manda para o livro de Daniel. Quando os discípulos aí estavam com Jesus e perguntaram a ele que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo, Jesus apresentou uma série de pequenos sinais. Mas ele dá a resposta categórica no versículo 15, quando ele diz: quando virdes, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então ele nos manda para o profeta Daniel, e nos manda especificamente para a abominação da desolação, ou a abominação que trará a desolação, que é exatamente aquilo que nós precisamos entender se queremos entender como virá o fim e por que virá o fim. E é triste ver que as igrejas, de um modo geral, é triste ver que os pastores, de um modo geral, não têm a menor noção de quem é a abominação desoladora, não têm a menor noção de quem é a besta, não têm noção de quem é o dragão, não têm noção de quem são os falsos profetas. E o mundo se vê perdido em meio a uma série de informações. E nunca foi tão verdade, amados irmãos e irmãs, que se no passado o povo cristão sofreu pela falta da informação, e o mundo sofreu pela falta da informação, quando a besta acabou praticamente com as Bíblias existentes, e o povo cristão ficou sem a informação bíblica por um longo tempo. Mas também é verdade que, assim como um período de trevas mostrou a queda da espiritualidade, mas por outro lado levantou pessoas firmes ao lado de Deus, também é uma verdade que agora o excesso de informação trará novamente o engano, a perseguição e finalmente a morte a muitos dos cristãos. Por quê? Porque há muita informação, mas o povo não sabe qual é fidedigna. O povo não sabe a qual se agarrar. Existem tantos enganos hoje sendo ensinados ao povo que o povo de fato não consegue mais saber o que é verdade e o que não é. E eu gostaria de convidar os irmãos para que e queria pedir a todos que peguem as suas Bíblias. Eu sei que vocês têm o computador, eu sei que vocês estão diante dele, mas peguem suas Bíblias, por favor. Porque daqui a pouco tudo que nós teremos é a nossa Bíblia. Nós seremos privados, inclusive, dos nossos computadores, nós seremos privados de informações dessa natureza. Então, por favor, peguem suas Bíblias e anotem nas suas Bíblias o que vamos falar, porque eu acredito que daqui a pouco vocês verão que vai valer a pena reestudar o que estamos estudando hoje, para que você possa ter informação à sua mão. Porque quando você vai a algum local, você leva a sua Bíblia e ali está tudo que você precisa para passar o estudo que você aprendeu, se você consegue ver luz naquilo que aprendeu. Sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue papel e não tenha medo de anotar na sua Bíblia. Ela é a sua espada, ela é a sua ferramenta de trabalho espiritual. Então, vale a pena que você possa anotar as informações que vai receber, um papel junto para deixá-la ali, mas principalmente na própria Bíblia.
No capítulo 17, que é o que vamos estudar hoje, vamos iniciar esse estudo hoje, capítulo 17, a partir do versículo 1, é dito: Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não veio, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste, que são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O Apocalipse, irmãos, em primeiro lugar, não podemos esquecer de como estudá-lo e qual é o seu propósito. Tristemente, nós ouvimos pessoas que dizem: mas eu não preciso disso. Isso não tem a ver com a salvação. O Apocalipse é um livro difícil. Irmãos, nunca é demais lembrar que o Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 1, é taxativo. Revelação. Em primeiro lugar, o Apocalipse não é um mistério, é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, só os servos de Deus vão entender. Só aqueles que querem obedecer a Deus vão entender. Por isso que no livro de Daniel, eles entenderão. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E o temor de Deus é aquilo que a Bíblia diz que é e não o que eu acho que é. Veja, tudo está ligado. O Apocalipse é para os servos. Um servo só é servo quando obedece. Quando obedece o quê? A Deus. E como obedeço a Deus? Naquilo que Ele me ordena. Como sei o que Ele me ordena? De forma básica, nos 10 mandamentos. Então, se você não tem o temor de Deus, e o temor de Deus é o que a Bíblia diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Se você não colocar no seu coração o desejo de obedecer a Deus, saia desse estudo, porque não é para você. Você não vai entendê-lo. Você não vai aceitá-lo, não vai entendê-lo. E tristemente, e infelizmente, de fato, tudo o que Deus deixou no livro do Apocalipse para alertá-lo, para preveni-lo, para protegê-lo, vai ser perdido. E quando vierem as pragas, das quais Apocalipse 17 apresenta uma, infelizmente você será tomado por ela. Vai cair sobre você. Hoje Deus oferece a rocha dos séculos, que é Cristo Jesus, para protegê-lo.
Deus oferece a rocha dos séculos para que você se despedace nele. E com humildade entenda que é preciso que você assuma o papel de servo. Não jactando-se de ser filho, porque Cristo era filho. Mas ao assumir ser um servo, ao desejar ser um servo, tendo a forma de servo, foi que ele recebeu um nome superior a todo nome. Quando nós desejarmos e de fato trabalharmos para ser servos de Deus, obedecendo a Deus, será-nos de fato prometido e cumprido um novo nome. Teremos um novo nome escrito numa pedra branca, como diz o Senhor, que é o fruto da santidade. O branco é pureza. Pedra somos nós, todos nós somos pedras vivas. Então, quando a justiça de Cristo for imputada, não a justiça pura e simplesmente imputada, mas a justiça imputada e a justiça comunicada de Cristo for colocada sobre nós, nós seremos vistos brancos e puros. E um novo nome, de fato, nos será dado. Mas antes disso, é preciso que cada um de nós assuma, de fato, o desejo de ser um servo de Deus. E ser um servo de Deus não é colocar sobre si mesmo um nome. Não é você se apresentar como apóstolo, como pastor, como bispo. Títulos nada valem. Quando os parentes de Jesus foram buscá-lo e disseram para Jesus: Senhor, estão aí tua mãe e teus irmãos. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que procuram fazer a vontade do meu Pai. Os verdadeiros irmãos de Cristo são aqueles que procuram fazer a vontade do Pai, aqueles que procuram obedecê-lo. Abel, quando lhe foi pedido, Abel ofereceu a Deus um cordeiro. Caim imaginou que podia dar o que queria, e mesmo assim ser visto como servo. Deus não atentou para a oferta de Caim, porque não foi o que Deus pediu. Não adianta darmos a Deus o que ele não pediu. Um servo só é servo quando obedece, e quando obedece ao que Deus pede. E o que Deus pede, em primeiro lugar, em primeira instância, é: guarda os meus mandamentos. Quantas vezes forem necessárias, os servos de Deus irão ensinar ao mundo que os mandamentos de Deus sendo pisados são colunas de proteção que estão sendo derrubadas, pelas quais o mundo finalmente sofrerá as pragas que sofrerá. Então, o Apocalipse se levanta diante de nós. E a lição inicial que nós encontramos está no versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Sabendo primeiramente que o Apocalipse de fato é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, como dizemos, as coisas que devem acontecer futuro, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o Apocalipse é dado para que nós saibamos o que vai acontecer no futuro, principalmente. E tristemente se levantam os teólogos hoje. Não, isso está no passado. Não, isso aqui já passou. Claro, porque o inimigo sabe que aquilo que ficou no passado não serve como alerta para você. E pessoas que hoje olham o livro de Daniel, não, isso aqui está no passado. Como se Daniel fosse um profeta do passado. Apocalipse 1:19. Foi dito a João: escreve as coisas que você viu. Escreve as coisas do passado, João. Escreve as coisas que são também, as coisas do presente. E as que depois destas irão acontecer. Então, João, o que você vai escrever, João? Terá um cumprimento no passado, tem um cumprimento presente e tem um cumprimento futuro. Porque nada há de novo debaixo do sol. Então, voltamos para o livro de Apocalipse, capítulo 17 agora, e vamos ler, e ponto a ponto vamos estudar quantas vezes forem necessários, quantos sábados forem necessários,
para entendermos esta profecia, e aquilo que não está claro a nós, vamos juntos estudar, porque certamente há um ruído ainda nesta profecia que nós precisamos estudar. 17:1. Veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Primeira pergunta que todo cristão deve fazer, para que não se perca nessa profecia. Tema. Vem. É o anjo que está dizendo. Vem. Vem Marcílio, vem irmã Joana, vem Reginaldo, vem Maria Renata, vem Maria Cristina. Venham. Cada um de vocês. Aline, Rai, Diego, Admilson, Rosa Prato. Cada um de vocês. Venham comigo, venham. E eu vou mostrar para vocês a condenação da grande prostituta. Então é preciso que você, de fato, abra o seu coração e, longe da teologia moderna, apenas acompanhe o anjo através do que está relatado. Tente pela fé acompanhar agora este anjo. Imagine que você está ali junto com João, junto com este anjo, porque o convite é para você. Este anjo agora te convida, porque ele está te notificando da revelação de Jesus Cristo. E a promessa é de que quando você vai estudar as profecias, um anjo de Deus estará ao teu lado. E está, a menos que você não acredite. E ele agora te convida a deixar de lado tudo que você estiver fazendo. Deixe de lado respostas no Facebook, deixe de lado as fotos, deixe de lado o WhatsApp. Neste momento, venha, o anjo te diga, largue tudo que você estiver fazendo. Não tente ouvir, não tente me acompanhar e ao mesmo tempo fazer outras coisas, porque você não vai conseguir entender o que eu quero te dizer. Fique comigo, diz o anjo agora. Vem, e eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Venha, você precisa saber disso. Mas isso não tem importância. Se não tivesse importância, o anjo não partiria do céu para dar essa luz a você. Não partiria do céu para dar essa luz para João. João não teria escrito. O céu todo se movimentou para trazer esta profecia para você. Todo. Deus se movimentou. Jesus se movimentou. O anjo se movimentou. João se movimentou. Nós nos movimentamos. E você precisa se movimentar. Lembre-se de novo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus entregou a Jesus. Jesus revelou. O anjo trouxe. João escreveu. Com um só objetivo. Porque todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Um só segundo, por favor. O objetivo de Deus, o objetivo de Cristo, o objetivo do anjo, o objetivo de João, é que você entenda esta profecia. E pessoas se levantam e dizem, não, isso não tem importância. Não, isso não é necessário. Isso não tem a ver com a minha salvação. Se nós pudéssemos ver o que Deus e os anjos pensam quando ouvem alguém que se diz servo de Deus, que se diz cristão, fazer esse tipo de afirmação, eu não tenho dúvida que se essa pessoa que faz essa afirmação visse a tristeza nos olhos de Deus, de Cristo e dos anjos, quando fala isso, nunca mais a pessoa repetiria isso. Então, em primeiro lugar, é preciso realmente que você, ao ouvir essas palavras, abandone tudo o que está fazendo. E tente por um momento acreditar que isso é muito importante, porque o céu todo se movimentou para isso, para poder te dar isso. E hoje você está recebendo isso. Segundo lugar, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. O tema central é a condenação da grande prostituta.
E hoje, quando falamos da prostituta, pessoas ficam bravas. Deus está dizendo que ela vai ser condenada e que ela vai ser destruída. E pessoas ficam bravas porque nós estamos tentando tirá-las de dentro dela para que elas não sofram a condenação. No livro de Apocalipse, no capítulo 18, veja o que Deus diz. 18, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz. Espera aí, irmãos. Fortemente e com grande voz. Então isso não é para falar de qualquer jeito, não é para falar com medo, não é para falar como se o que disséssemos devesse de alguma maneira ser falado baixinho. Não. Fortemente e com grande voz. E deixe-me dizer, esse anjo é você. Você que está ouvindo hoje, tem que entender que você está sendo convidado a ser esse anjo. Anjo é mensageiro. Não são os anjos que vão pregar essa mensagem. Somos nós. Somos eu e você. Caiu. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Você quer continuar participando de uma igreja, de um sistema que se tornou morada de demônios? Abrigo de todo espírito imundo, tudo que é tipo de anjo caído, querubins, serafins, anjos normais, toda legião de anjos caídos, movimentados e guiados pelo demônio em pessoa. A grande Babilônia é o sistema final de Satanás para fazer com que a maioria de pessoas se perca. E você quer continuar no sistema. Abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Refúgio. Muitas pessoas, no final dos tempos, quando as pragas começarem a cair, porque lembre-se que veio um dos 7 anjos que tinha 7 pragas. Essa é uma das últimas pragas que cairão sobre a terra. E quando as pragas começam a cair, eles buscarão, assim como no tempo de Jesus, os religiosos, os que defendiam a igreja, buscaram refúgio na igreja. Muitos irão buscar refúgio exatamente naquela que será o principal alvo da ira de Deus. Imaginarão que estão seguros ali. Tão certo quanto como na época de Cristo, buscaram no templo e os pastores ali diziam, não, fiquem tranquilos. Templo do Senhor é este. Deus jamais destruiria o seu templo. Morreram todos. Menos os cristãos que acompanharam as profecias. Porque no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus foi claro que deveria chegar um tempo que eles deveriam sair. A mensagem era, quando virdes, pois, a abominação da desolação que está no lugar santo, quem lhe entenda, e foi dito, saiam. Os cristãos de verdade, quando viram que Céstio cercou Jerusalém, saíram. E aqueles que eram religiosos e acreditavam na igreja e acreditaram nos pastores da época, ficaram. Céstio, inexplicavelmente, aos olhos humanos, se retira. Os religiosos saem em perseguição, quase desbaratam as companhias de Céstio e voltam como se tivessem vencido. Se fecham agora na igreja, apenas para perceber pouco tempo depois que Céstio não era o problema, que o grande problema era Tito. Quando Tito vem e cerca, ninguém mais sai. E aqueles que saíam eram crucificados. Morreram todos, mas não sem antes, muitos deles, mães e pais, ter comido seus próprios filhos para não morrer de fome.
O que foi, isso é o que há de ser. Novamente o mundo irá buscar refúgio num templo que está condenado. E assim como Cristo disse aos seus, que aquele templo estava condenado e não ficaria pedra sobre pedra, Deus está dizendo hoje novamente, através de seu Filho, revelando a todos nós, a grande Babilônia caiu. Caiu a prostituta, que levou todas as outras com ela. As igrejas estão se unindo. Homens que no passado falaram a verdade contra a besta, contra a Babilônia, contra a prostituta, hoje estão unidos a ela. Hoje mesmo eu via um documentário, e eu já sabia disso, mas essas coisas acabam vindo para a gente, enfim, quando Deus quer nos fortalecer com algumas coisas. Existe um livro que se chama A Grande Controvérsia. Esse livro fala claramente da destruição de Babilônia, do papado, do sistema corrompido, do tempo do juízo, fala de coisas impressionantes. E foi escrito há muito tempo atrás por uma senhora que, sem dúvida nenhuma, para qualquer pessoa que leia com calma o que ela escreveu e não o que dizem que ela escreveu, perceberá a verdade no que ela escreveu. Principalmente pela coragem com que escreveu aquilo que hoje nós não ensinamos porque ela falou, mas porque está na Bíblia. E só pela coragem do que ela escreveu, a gente vê luz ali. Porém, ela escreve um livro com quase 700 páginas, e hoje, a igreja que deveria promover esse livro e distribuí-lo em todo o mundo, um livro de 700 páginas, virou um livro de 100 páginas. Foi retirado toda a verdade que fala sobre a Babilônia, sobre a grande Babilônia, sobre a besta, sobre os falsos profetas. Tudo aquilo que atacava diretamente o sistema como corrompido foi arrancado. E por quê? A razão é uma só. Unidos a Roma, não podem mais falar contra Roma. Não podem mais falar uma verdade que ataca a principal sinagoga de Satanás, a grande meretriz. Está abraçando doutrinas. E quando você fala dessas pessoas e tenta ajudá-las, dizendo saia do sistema, nós somos atacados. E não poderia ser diferente. Foi assim com todos os profetas que falaram da parte de Deus. Então nós encontramos agora que no capítulo 18 de Apocalipse é dito: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. A glória, a bondade de Deus, o poder de Deus vai iluminar essa terra através dos seus servos. Jesus disse: vós sois luz, e nós precisamos ser luz. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações, Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, escolha, todas. Tem pessoas hoje dizendo que o Islã é o problema. O Islã, inclusive, os muçulmanos, todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Todas elas. Os reis da terra se prostituíram com ela. Todos os presidentes. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu, não é da terra. É o céu quem está falando. Sai dela, povo meu. O ecumenismo está juntando todas as nações e todas as igrejas para destruir o povo de Deus. E Deus está dizendo: saiam dela, saiam do sistema, saiam do ecumenismo. E pessoas estão abraçando. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Por que, Senhor, devemos sair? Para não ser participante dos seus pecados e para não incorrer nas suas pragas. Qual é o objetivo, então, de Deus ao retirar o seu povo de Babilônia? Para não participar dos pecados dela. Daqui a pouco, meu irmão e minha irmã, você que me escuta,
Você pode não acreditar, mas vai acontecer. Daqui a pouco, ou você estará do nosso lado, ou estará nos perseguindo. Digo pela fé. Não haverão 3 grupos. Ou você estará do lado daqueles que têm a coragem de falar a verdade, daqueles que conhecem a verdade, ou você estará do outro lado. Ou você terá o selo de Deus ou terá a marca da besta. Não haverá mais como estar em cima do muro. E você ou será perseguido ou vai perseguir. E a escolha tem que ser feita hoje. Então, por que falamos de Apocalipse 17? Por que esse anjo vem e diz, vem, eu vou te mostrar a condenação dela? Porque ele não quer que você seja condenado junto. A praga vai cair sobre ela. E ele diz, eu não quero que você incorra nessas pragas. Não quero. Por isso, te convido a sair. Ah, mas a minha igreja, não há sua igreja. Não há. A menos que você queira reconhecer que você está num sistema e quer estar num sistema que se tornou morada de demônios. Porque é o que está acontecendo. E não é preciso hoje conhecer muito da Bíblia para ver isso. Igrejas que se dizem cristãs rodopiam, pulam, gritam, caem no chão esperneando. Irmãos, não dá nem para a gente conseguir entender tudo que ocorre nelas. Quando você vê um absurdo aqui, já tem alguém fazendo um ainda maior. E é apóstola Sol, e é não sei quem, e é... Oh, irmãos, não há o que falar sobre isso tudo mais. As pessoas realmente acreditam que o evangelho é isso que está aí. Não é. O evangelho de Deus, ele é completo. Homens que se autodenominam apóstolos, que se autodenominam bispos, bispos e bispas, apóstolos e apóstolas, pastores e pastoras, não têm a menor ideia do que é a verdade de Deus. Não têm a menor ideia do que é o livro do Apocalipse, que é dado aos servos. E imaginam que podem se autotitular apóstolo, apóstola, pastor, pastora, bispo, bispa. O céu é que deve dar o título a cada um. Se você é profeta, deixe que o céu diga que você é. Se você é um santo, deixe que o céu diga. Se você é um servo, deixe que o céu diga. Se você é um filho, deixe que o céu diga. O que nós podemos é nos alimentar da fé e acreditar pela fé que se recebemos a luz que está no Apocalipse é porque o céu está tentando nos ver como servos. E se consigo compreender, então sim, eu devo agradecer a Deus porque aí entendo que o céu de alguma maneira está me vendo como um servo. Porque o Apocalipse é apenas para os servos. Então levante as suas mãos ao céu e agradeça se você consegue entender e aceitar o que está ouvindo. Porque a única razão para você aceitar uma verdade presente como esta é se de fato o Espírito de Deus habita em ti e se o céu vê você, de alguma maneira, como um servo. Alguém que está procurando obedecer a Deus. Alguém que está tendo no coração a lei de Deus. 17:1, de novo. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, eu vou mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Como, Senhor? A grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos encontrar quem é, pelo menos por contrafação, a prostituta. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Tomara, diz Paulo, tomara que vocês me suportassem um pouco na minha loucura.
Paulo está dizendo a você: suporte-me na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque eu tenho ciúmes de vocês. Assim como Cristo tem ciúme da sua igreja, que não a compartilha com ninguém, que não quer dividi-la com o inimigo, também Paulo, pelo mesmo Espírito, diz: eu tenho ciúmes de vocês, com zelo de Deus. Mas o meu ciúme não é um ciúme doentio. O meu ciúme é movido pelo amor que Deus tem por vocês. Zelo. Por quê? Porque eu tenho preparado vocês. Por que essas mensagens estão duras? Porque eu tenho procurado preparar vocês. Porque o meu desejo é apresentar vocês como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então a nossa mensagem é pesada. A nossa mensagem, ela não é uma mensagem comum. A nossa mensagem, ela confronta as potestades do céu. Ela abala o seu coração. Ela confronta o que você acredita. E você tem dificuldade para aceitar. Porque ela é, de fato, uma espada de dois fios, que divide medula e ossos. Ela vem e te arrebenta no meio, separando o que é carnal e separando o que é espiritual. A razão é uma só. Porque esta mensagem, ela vem para preparar você, para apresentar você, não como um cristão, não como um filho de Deus, não como um santo de Deus, mas como um servo de Deus, puro, que não tem nenhuma doutrina errada no seu coração, que não ensina nenhum erro. Exatamente como quer Deus ensinando sobre o preparo dos 144.000. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres prostitutas, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que seguem. E o anjo diz o quê? Vem, segue-me, porque o que eu estou te dando, não sou eu que estou te dando, é Cristo que está te dando. É Cristo que te convida, através do anjo, a segui-lo. Vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, porque você não pode estar misturado com ela, porque o meu desejo é prepará-lo como uma virgem pura. E se você está seguindo uma prostituta, não há como você se manter puro. E entenda que eu quero deixar você puro. Esta prostituta, que é, em primeira instância, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta prostituta, que é o Vaticano, a grande cidade que tem contaminado o mundo com o vinho da sua prostituição, ela se assenta sobre muitas águas. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, 15, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. É o Islã. Uma mulher caída, uma igreja caída, uma prostituta que se assenta, que domina e que está localizada sobre muitas águas. 2 pontos devem ser considerados aqui. A prostituta domina sobre povos, multidões, nações e línguas. É assim com os muçulmanos? É assim com o Islã? Ou é assim com o Vaticano? A resposta é simples. Quem é que domina? Quem é que de fato domina os Estados Unidos da América, que se diz uma nação livre? Quem é que de fato domina esta nação que se diz a nação mais poderosa do mundo? Quem se inclina a quem? De forma muito simples. Quando o Papa vai visitar o presidente dos Estados Unidos da América, onde o Papa deve ser recebido? Já no aeroporto.
Quando o presidente dos Estados Unidos da América visita o Papa, onde o Papa o recebe? Somente lá dentro, mostrando quem manda. Prestem atenção nos detalhes. Quem se veste de branco, mostrando que é santo, mais santo. De fato, esta prostituta, ela se assenta sobre um local extremamente populoso, Roma, e esta prostituta também, pura e simplesmente, domina sobre povos, nações, multidões e línguas. Onde você imaginar, o Vaticano entra. Locais que os Estados Unidos não podem entrar, eles entram. Em qualquer lugar. Quem pode batalhar contra a besta? Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Os reis da terra de fato se prostituíram. Todos eles. Novamente, vamos pegar os Estados Unidos da América, que até o ano 59, 1959, proibia que um papa pisasse em solo americano. Proibia. O papa era proibido pisar em solo americano, justamente por quê? Porque os Estados Unidos foram formados por pessoas que finalmente, escapando da perseguição papal, prometeram ser ali uma terra livre e, curiosamente, os Estados Unidos da América eram um país protestante, 100%. No ano 59, pela primeira vez, um papa entra e pisa em solo americano. 1959. Hoje, nós já temos o que chamaríamos de um empate técnico. 50% católicos e 50%, entre aspas, protestantes, porque não protestam mais nada. Nem sabem mais o que são. Perderam a sua identidade. Tanto é verdade que neste ano, exatamente, o papado estará comemorando os 500 anos do, entre aspas, protestantismo através de Lutero. O que estarão comemorando, na verdade, é o assassinato do protestantismo. A Igreja Adventista, a Igreja Batista e a Igreja Luterana, que eram a herança protestante nesse mundo, perderam a sua identidade. E para que tenham ideia de como isso foi perdido, não só entre luteranos e batistas, mas o livro A Grande Controvérsia, que trazia as 3 mensagens angélicas de forma muito clara, que é a grande missão adventista neste mundo, foram retirados do livro A Grande Controvérsia, ou Grande Conflito. Por quê? Porque temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo, não pode ser pregado sem que preguemos de fato o verdadeiro temor a Deus e adorai aquele que fez. A Trindade não vai subsistir se essa mensagem for pregada como deve. Aquele que fez e não aqueles que fizeram. Temei a Deus, não ao Trino. Temei ao Deus único e dai-lhe glória. Caiu Babilônia. Como vamos pregar essa mensagem se de fato não cremos mais nela? E finalmente, a questão da marca da besta. Como falar da marca da besta, que é a terceira mensagem angélica, se não tivermos a coragem de mostrar ao mundo quem é a besta? E se estamos nos aproximando cada vez mais do papado, como vamos falar contra ele? Estamos falando de instituições eclesiásticas. Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23.
falando do vinho, da sua prostituição. Para quem são os ais? Para quem as pesares? Para quem as pelejas? Para quem são as dores, os ais? Para quem os pesares? Os arrependimentos daquilo que foi feito tudo errado? Para quem as guerras? Para quem as murmurações e as queixas, as reclamações? Para quem as feridas, que eu não sei de onde vêm, feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos, tristeza, choro? Para os que se demoram perto do vinho. Que vinho? De Babilônia, principalmente. Todos os que têm recebido o vinho de Babilônia, finalmente receberão isso tudo. Por quê? Porque perderam a proteção de Deus. Para os que andam buscando bebida misturada. A palavra de Deus é pura. Mas as pessoas misturam as tradições, misturam os seus enganos nela, e ela vira um vinho embriagante. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Não olhe para a palavra quando ela se mostra em forma de pecado. Quando resplandece no copo e escoa suavemente. Fábulas aprazíveis. Escoa suavemente. Todo mundo gosta. Não olhe para ela. Não aceite. Porque finais de tempos em que vivemos, as pessoas iriam preferir as fábulas aprazíveis. No fim, não na hora, no fim, morderá como a cobra. O dragão, a serpente, o diabo e Satanás. No fim, vai te morder. Lembre-se, a promessa de Deus para a sua igreja. Provérbios 23, irmã Rosa, a partir do versículo 29. 23. No seu fim, morderá como a cobra e como o escorpião picará. Lembre-se, lá no Éden foi dada a promessa de que Deus daria vitória para a sua igreja. A mulher ali representada como Eva iria pisar a cabeça da serpente. A descendência que era Cristo, em primeiro lugar. Cristo pisou a cabeça da serpente. Mas agora, como diz o livro de Efésios, porém agora, para que pela verdadeira igreja seja mostrada a soberania e sabedoria de Deus. Ainda o inimigo será pisado pelo remanescente de Deus. Mas para isso, é preciso evitar o vinho de Babilônia. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Irmãos, vejam se isso não é hoje. Você começa a beber do vinho de Babilônia. Começa a beber urzeiros. E agora você começa a olhar para mulheres estranhas, igrejas estranhas que nada têm a ver com Deus, igrejas que Deus não conhece, nunca conheceu. E os teus olhos começam agora a olhar para essas mulheres estranhas, começam a olhar para essas igrejas, não, mas elas são boas. Não, elas só falam de Deus. Não, mas elas são estranhas a Deus. E o teu coração agora começa a falar perversidades, porque você começa a aprender com essas igrejas e começa a se contaminar com elas. E serás como que dorme no meio do mar. E aí você começa a entrar num sono profundo, como aquelas virgens que dormiram. Todas dormem. E daqui a pouco, Cristo bate a porta. Eis o noivo. E elas saem apressadas para buscar entendimento, para buscar o Espírito Santo, para buscar óleo para as suas Bíblias. Mas já não haverá mais tempo. Hoje está sendo oferecido o entendimento, está sendo oferecido o óleo, está sendo oferecido o Espírito Santo para que a tua candeia, para que a tua Bíblia seja entendida. Mas se você prefere o vinho de Babilônia, e se você prefere defender a tua igreja, e se você prefere defender o teu pastor, sinto muito em lhe dizer,
Mas você já está sendo classificado como essas noivas que finalmente sairá para comprar o azeite e não encontrará. Serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. Lá no topo, achando que está enxergando algo, mas está dormindo. Foi chamado para ser uma sentinela de Deus, mas está dormindo no seu posto de serviço. Foi chamado para ser uma atalaia de Deus, mas está dormindo no ponto de serviço. E não sabe dar a trombeta ao sonido certo. E dirás: me espancaram e não me doeu. Como? Espancaram-me e não me doeu. Bateram forte, falaram com força. O Espírito de Deus aguilhoava o teu coração e não doeu. Bateram e eu não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Quem dera, os mensageiros de Deus não desistam. Porque quando postamos materiais procurando alertar as pessoas, somos atacados. Agora mesmo, eu mandei o convite a várias pessoas. Uma das pessoas disse assim, escreveu: eu não vejo materiais demoníacos que falam contra a minha igreja. Eu não escuto dissidentes. A pessoa nunca me viu, não sabe quem eu sou. Nem sabe do que estamos falando. As pessoas não têm ideia do que está para desabar sobre este mundo. E nós ouvimos essas coisas, e quem dera essas coisas não nos façam desistir dessas almas. Porque no final das contas, o que Deus nos pede é que a gente aprenda a amar os nossos inimigos. Nossos inimigos, nós não podemos ser inimigos deles. Eles podem ser nossos inimigos, nós não podemos ser inimigos deles. E me surpreende às vezes, irmãos, e não quero parecer presunçoso. Na entrevista que fazíamos, chegou uma hora que a Lucimara Paris me diz assim: mas Rogério, eu acho a cobra tão bonita. E eu dizia a ela que a cobra em si, como animal, nós precisamos aprender a separar as coisas. Animal é animal, gente é gente. Se você tem que definir, porque ela me dizia que tem gente que dorme com a cobra, etc, etc, etc. Eu dizia, olha, nós precisamos entender a posição de cada um. Entre um animal e um ser humano, nós sempre devemos ficar do lado do ser humano. Jamais poderemos, em detrimento de um ser humano, proteger um animal. Não podemos inverter as coisas. E ela me diz, mas mesmo que essa pessoa seja uma pessoa muito ruim, mesmo que seja uma pessoa muito ruim, uma alma vale mais para Deus do que qualquer animal. Não há um animal nessa terra que valha o que vale a obra-prima da criação de Deus. E confesso que eu simplesmente me vi pela primeira vez, talvez, porque confesso, jamais imaginei que alguém pudesse. Uma coisa é você gostar mais de um animal do que uma pessoa, mas que alguém pudesse realmente acreditar que isso deveria ser assim. Isso me assustou. Repito, eu sei que existem pessoas, e muitas, pessoas de idade que amam o seu cachorro de tal maneira que trocam por 10, 15 ou 20 seres humanos, não sei. Porque realmente confiam naqueles animaizinhos e tudo mais. Mas que a pessoa possa confessar que imagine que deveria ser assim, isso é assustador. Então, irmãos, nós somos chamados por Deus a dar uma mensagem ao mundo que é uma mensagem única. E nós devemos estar preparados a dar essa mensagem, saber que ela não será aceita, mas ao mesmo tempo, saber também que, embora ela não seja aceita, nós não podemos desistir. Coragem para falar a verdade quando o mundo nos acusar de fundamentalistas, de fanáticos, e vai acontecer.
Versículo 3 de Apocalipse 17, e com ele vamos encerrar o estudo de hoje. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlata. Veja que o anjo diz, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Ele está dizendo, a condenação é da grande prostituta. O que você vê é uma igreja. Mas o anjo já te alertou, eu vou te mostrar a condenação de uma prostituta. Mas, senhor, eu estou vendo uma igreja, mas ela é uma prostituta, é o que o senhor está dizendo. Você vê uma igreja, e Deus está dizendo, sim, é uma igreja, mas não esqueça que é uma igreja caída, porque você não consegue ver que ela é uma igreja caída. Cegos guiando cegos. Qual é a mensagem de Laodiceia? Pois tu dizes no teu coração, estou rico e enriquecido, nada tendo falta. Não sabes que és um miserável, pobre, cego, incapaz de ver a realidade pela fé. Vês uma igreja e defendes que é uma igreja, e defendes que ela está nos caminhos do Senhor, quando eu estou te dizendo é uma prostituta porque se prostituiu. Nós devemos aprender a aceitar o que está escrito e não o que vemos. Levou-me em espírito a um deserto, e você só poderá de fato ver a verdade quando você procurar vê-la com olhos espirituais, porque com olhos físicos você não vai conseguir ver as realidades do céu. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, uma igreja, assentada sobre uma besta de cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isto é o que ele vê. Isto é o que eu e você, se estamos seguindo o anjo, vemos. Mas o que vemos não é o que devemos ensinar. O que vemos deve agora ser mostrado por Deus, e o anjo tem essa tarefa de nos mostrar pela revelação de Jesus Cristo que o que nós estamos vendo não é o que devemos ensinar. O que estamos vendo é uma simbologia do que sim devemos ensinar. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja dominando sobre uma nação, sobre um ser de cor vermelho, pecado, sobre uma nação cheia de pecado. Ele vê uma igreja, ele vê esta igreja que domina sobre uma nação toda levantada em pecados, vermelha. E esta nação estava cheia de nomes de blasfêmia. Esta nação tem, assim como nós oramos em nome de Jesus, assim como a nossa autoridade está no nome de Jesus para pedir o que pedimos, esta nação está cheia de nomes, líderes blasfemos, tem nome de blasfêmia, está cheia de líderes que têm o pior pecado que o céu poderia atribuir, entre aspas, a alguém. Pecado de nomes, líderes que se fazem passar por Deus, que roubam a soberania de Deus. E tinha 7 cabeças. Esses nomes que são dados a estes líderes são nomes de blasfêmia. Nomes por quê? Porque eles são líderes que recebem um nome onde contém essa blasfêmia. Por exemplo, um líder apenas, Eugênio Pacelli. No momento em que ele recebe o nome agora é que vem a blasfêmia. Enquanto Eugênio Pacelli é apenas um líder, no momento que recebe o nome agora de Papa, o título papal agora, Pio XII, agora sim, de fato, ele tem um nome de blasfêmia. 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças, líder. Chifre, poder. Este animal que foi visto, cuja atenção principal foi dada à mulher. Ele não diz, eu vi uma besta e uma mulher. Não, eu vi uma mulher
assentada sobre uma besta. Nosso foco tem que ser entendido à luz do profeta. Nós temos que ter os olhos espirituais de João para prestar atenção onde está o verdadeiro problema. O problema não é exatamente a besta, o problema é a mulher, porque ela domina a nação. É ela quem dita o que a nação deve fazer. Ela é o problema. Tanto ela é o problema que o anjo diz: vem e eu vou te mostrar a condenação não da besta, mas da mulher, da prostituta. Ela é o foco de Apocalipse 17, e isso é muito importante se nós queremos entender esta profecia no momento em que o inimigo tem levantado falsas profecias em cima desta, falsas interpretações. No momento em que nós, como um povo de Deus, olhamos sobre os olhos do servo João, à luz do que notifica o anjo, revelado por Cristo, nós não erramos. Por isso, quero seguir esse estudo com muita paciência, ponto a ponto, para que fique bem solidificado aos irmãos e irmãs, para que amanhã, quando o diabo trouxer uma nova interpretação, os irmãos saibam exatamente o que ensinamos. Exatamente. Irmão Marcílio, 17:12, encerramos essa primeira parte por aqui, e assim nos permitindo Deus, neste caso, no próximo sábado, nós damos continuação. Ok, perfeito, irmão Rogério. Eu agradeço imensamente a disposição que o irmão tem com todos nós de estar apresentando essas revelações, e eu faço votos de sorte que os irmãos tenham alcançado a dessa situação, que é assumir de fato as coisas concernentes ao reino do céu, que não tem parte com o mundo, né? É uma posição muito drástica, mas nós não temos parte nenhuma com esse mundo, e obrigado por isso, em nome dos irmãos que estão na sala aí. Se alguém se sentir o coração agradecido, estou agradecendo, irmão, desde já. A paciência da Joana aí também conosco na sala. E os irmãos que estão na sala conosco, agradeço a todos os irmãos. Tem uma irmã aqui, Rogério, a Maria Cristina Heisenberg. Ela republica os nossos estudos no canal dela, não sei se o irmão conhece ela. E ela vem acompanhando os estudos com a gente há um tempo, a Rosa lá, o Edmilson, os outros irmãos. Agradeço a todos. Não sei se o irmão faz uma oração para nós encerrarmos. Ok, vamos orar então, meus irmãos e irmãs. Vamos. Grandioso Pai Celestial, neste dia do teu santo sábado, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, porque quase que podemos nos sentir, Senhor, lá na ilha de Patmos com João, quando num dia de sábado ele recebeu essas revelações. Queremos te agradecer pelos teus anjos que nos acompanham, Senhor. Queremos agradecer pela promessa maravilhosa do teu anjo principal, Gabriel, que foi quem trouxe estas e notificou, Senhor, a João. E queremos agradecer a todos os anjos que o Senhor envia do céu para nos ajudar, Senhor, a entender as tuas profecias. Que o teu Espírito seja derramado, Pai, sobre cada um dos que ouviram e daqueles que ouvirão um dia estas palavras. Possam entender que não são palavras de um homem, mas a tua palavra através de um instrumento pecador. Pai Celestial, há muito tempo atrás, Senhor, com tua bondade, o Senhor escreveu a tua lei na rocha, para que nunca nos esquecêssemos que um dia aquele que representa a própria rocha, teu Filho Cristo Jesus, viria a essa terra com as leis gravadas no coração dele. O Senhor prometeu, Pai, que o Senhor escreveria a tua lei dos nossos corações. Até onde podemos, como seres humanos que somos, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor escreva a tua lei nelas. Para que, de fato, o mundo, ao olhar para nós,
possa ver que nós servimos ao Senhor. Obrigado, Pai, por essas pessoas, pela paciência de cada uma delas. E, Pai, assim como o Senhor com o teu dedo poderoso, com o teu espírito, o Senhor gravou na rocha a tua lei, grava também as tuas palavras. Senhor, aquilo que ouvimos nesta tarde, grava nos nossos corações, Pai. Amém. Se alguma coisa não foi colocada exatamente como o Senhor gostaria, perdoa-nos. Lembra-te que somos pó da terra. Lembra-te que somos fracos, Senhor. Mas lembra-te também que a tua promessa é de que o teu poder se aperfeiçoaria na fraqueza. Possam essas pessoas, Senhor, compartilhar o que receberam. Possa no coração delas estar impressa com toda a força as tuas palavras. De graça recebeste, de graça dai. E mais uma vez, muito obrigado por ser o Deus de amor que é. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus, por revelar a nós estas maravilhosas palavras. E muito obrigado pelos teus anjos que não cansam de cuidar de nós, apesar de sabermos que eles não gostam deste mundo, por ser um mundo de trevas, um mundo escuro, muito, muito, Senhor, aquém daquele mundo, daquela cidade maravilhosa que eles já conhecem. Certamente os anjos, se pudessem, ou se tivessem que escolher, Senhor, pura e simplesmente, eles escolheriam estar ao teu lado constantemente pelo amor que eles têm pelo Senhor. Mas eles vêm a esta terra também, sacrificando-se também, Senhor, a teu mando, para poder estar nos cuidando. Por isso nós te agradecemos pela tua maravilhosa providência, porque sabemos que é só pelo teu Espírito que esses anjos se dispõem a nos ajudar. Muito obrigado, Pai, por este amor maravilhoso em condescender e entender a nossa fraqueza. Obrigado por ser o Deus de amor que é, e acima de tudo, obrigado pelo privilégio que nos dá de chamá-lo de Abba Pai. Que o teu Espírito possa continuar em cada um de nós. Possa o Senhor, do alto do teu trono, juntamente com teu Filho, saudar os teus servos, os teus santos e os teus filhos aqui na terra com o ósculo santo, assim como o Senhor um dia abraçou a teu Filho e saudou com o ósculo santo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Assim seja. Amados irmãos, obrigado a todos. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade nesse estudo no próximo sábado. Então, irmão Rogério, um abraço. Irmão, a família, a todos aí, dão um abraço. E a todos os meus queridos irmãos, um bom final de sábado e até, se Deus quiser. Muito bem, Deus abençoe a todos, um privilégio estar com todos vocês.